Olá, sejam bem-vindos ao podcast IVF Business e Amigos, o podcast da saúde reprodutiva. Este podcast tem o objetivo de falar sobre legado, mercado, curiosidade e as histórias por trás das pessoas. E hoje eu tenho aqui como convidada a doutora Hitomi Nakagawa. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada, Erivelto, pelo convite. É uma honra poder bater um papo com você. Espero poder contribuir do jeito que você espera que eu contribua, Sem trocar dúvida. experiências. E contribui demais, doutora, porque você tem uma história na reprodução assistida, na vida de uma maneira geral, na medicina, mas também nessa área de reprodução humana assistida, que é inspiradora e também pela sua atuação, pela maneira que a doutora conduz diversas situações políticas, né, nos últimos anos. Isso aumenta ainda mais a minha admiração. Então, sejam bem-vindos, vamos conversar um pouco sobre isso. Mas quem é doutora Hitomi Nakagawa? Explica melhor para a gente. Eu sou uma paulista candanga, nasci em Marília, vivi meus 5 primeiros anos em São Paulo. Depois, meu pai levou para Brasília a família inteira para montar salões de beleza na capital, então, como pioneiro, né? Que coisa interessante, uma paulista candanga. Eu tinha para mim que a doutora era candanga, ou seja, que já teria nascido em Brasília, mas não, você foi com seus pais naquele período que Brasília estava em construção. Isso. Em busca de oportunidades. Exatamente. Interessante. E o seu pai abriu algum comércio, pelo que você está falando? Abriu um comércio de produtos de beleza. Produto de beleza. Também montava salões, então levava lavatório daqui de São Paulo, secadores de cabelo, por exemplo, penteadeiras, para ir montando os salões. Que bacana, interessante. Então, você nasceu praticamente numa família de empreendedores e no comércio. Exatamente. Não tinha nenhum ancestral médico, para você ter uma noção. E eu sempre pensei que ia ser médica. Que bacana. E nesse salão, ou melhor, nesse comércio, desde pequena, a doutora já estava inserido lá dentro ou foi só estudar? Ah, não. Naquela época não tinha isso. Família com 5 filhas, todas mulheres. Então, meu pai tinha que ensinar a sobreviver, não Entendi. depender só de 5 marido. filhas mulheres. 5 filhas, eu sou a mais velha, né? Incrível. Então, já comecei aprendendo o que era dinheiro, ler um pouquinho. Aliás, eu aprendi a ler em São Paulo. Minha avó me ensinou a ler. O japonês são 3 alfabetos, ela me ensinou um dos alfabetos, né? Que a gente aprende primeiro na escolinha do Japão. Aliás, japonês foi a minha primeira língua, né? Então, até ir para Brasília, eu não sabia praticamente falar português. Aprendi entrando na escola lá. E aprendi entrando no primeiro ano do primário, né? Porque eu não entrei nem no jardim de infância, nem no pré-primário, que já existia naquela época. Incrível. E nesse período lá em Brasília, a doutora chegou a trabalhar nas lojas ou na loja com seu pai? Sim, a gente era repositora de mercadoria, vigilante de porta, empacotadora, caixa. Aí Coisa. aprendeu a ler, escrever, fazer conta, já ajudava. Já tinha que trabalhar. Não tinha esse negócio de ficar só andando de bicicleta ou passeando, Não ou tinha. brincando na rua. Não. O horário era limitado. Eu estudava de manhã na escola convencional, que aprendia a ler, escrever, fazer conta, e no outro horário, né, contraturno, era a escola parque. Aprendia música, artes, fazia educação física. Então, só um dia da semana de tarde é que a gente tinha folga, mas na hora do almoço almoçava e ia trocar revezar com quem estivesse necessidade de ir almoçar naquele horário. E assim foi. Não foi fácil não, hein, doutora? Teve que Mas, trabalhar, né? trabalhava um horário limitado, mas pelo menos aprendia e até hoje não tem nenhum trauma disso. A vocação para a medicina, a doutora descobriu cedo, trabalhando,
ou essa veia empreendedora já te mostrava para você ir para outros caminhos? Como foi? Não, desde que eu me conheço por gente, eu queria ser médica. Que Isso bacana. eu sabia. E aí, depois, então, comecei, estudei 4 anos, que hoje é o fundamental, né? Aí fiz admissão, entrei para o ginásio, 4 anos, depois 2 anos e meio, científico. Na realidade, eram 3 anos, mas o objetivo tinha chegado lá e era a melhor escola preparatória para vestibular da Universidade de Brasília. Uhum. Então, meu pai, justamente nessa época, ele aposentou proporcionalmente, e como a gente não tinha aqueles recursos todos, ele me entregou esse dinheiro e falou assim: olha, 6 meses de cursinho, né? Uhum. Junto com o terceiro ano, Uhum. em metade do ano, e fazia vestibular no meio do ano, porque em Brasília, essa época tinha vestibular, ainda tem, de meio de ano e de final de ano. E eu entrei no meio do ano, com 2 anos e meio. Mas também não tinha outra alternativa, porque você só tinha o dinheiro para 6 meses de cursinho. Ou entrava para medicina ou continuava a ser balconista. Muito interessante. E quando a doutora fez vestibular, você estava trabalhando lá na loja do seu pai, Isso, trabalhava em horários, alternados. é, horários limitados, não Sim, ficava o sim. tempo todo. Mas você Estudei bastante, fazia venda, você recebia no caixa, olhava a porta da loja tirava nota e fiscal, tudo. tudo. E depois ia para a escola e fazia o cursinho para prestar no meio do ano vestibular para medicina. Isso. E o seu pai liberou o dinheiro de pagar 6 meses de cursinho. Cursinho junto com o Ou terceiro ano. depois daquilo você não tinha mais alternativa. Não, Tinha que voltar para o balcão, para a loja, ou arrumar um jeito de prestar outro vestibular. aí só Deus sabe quando. E não tinha dinheiro de mais cursinho, não. Não tinha. E era sério mesmo? É, Não tinha mesmo? não, difícil, ia ser difícil. Ia ser difícil. Ia ser difícil. 5 mulheres? 5 mulheres. E nesse momento, qual a diferença de idade de uma para outra? Mais ou menos aqui. 2 anos, depois mais 2 anos, e depois 7 anos, que a minha mãe teve problema de fertilidade. Eu não sei se aí, Olha! subconscientemente, eu fui para essa área por causa disso. E depois, o quê? Mais 7 anos, talvez. Uhum. Ou seja, a doutora tinha que passar no vestibular, entrar na faculdade, porque atrás de ti tinham outras Uma pessoas filhinha. demandando Escola recursos. também, sim. Né? Sim. E aí conseguiu passar, começa a medicina, e aí nesse momento, doutora, era realmente a área que a doutora queria, essa parte de ginecologia, porque naquele momento ainda não estava a reprodução humana definida. Ou melhor, qual era a sua especialidade aí? Bom, eu entrei em 77, 77. com vontade de fazer alguma coisa relacionada à oftalmologia, que eu achava fantástico visão. Tanto é que, no primeiro semestre, a gente não conseguia fazer nada fora, porque entrava química, matemática, né? Na realidade, cálculo, física. Naquela época, mesmo para medicina, tinha um semestre. Aí, depois que eu acabei o segundo semestre, eu entrei para trabalhar e aprender no laboratório de neurobiologia, fazer potencial evocado de gatos sobre visão. Interessante. Ou seja, você queria ser oftalmologista. Eu ia ser oftalmologista, neurooftalmologista, alguma coisa relacionada. E quando foi que virou? Até que eu tinha naquela época um vizinho que ele era obstetra, gineco-obstetra. E ele trabalhava no Hospital das Forças Armadas e num hospital regional em Brasília, porque naquela época eram pouquíssimos hospitais, era um hospital que das Forças Armadas, ele era chefe, e tinha assim um atendimento mais para uma classe de diplomatas, alguns políticos e também militares de alta patente. Então eu ia, ficava no consultório, no ambulatório com ele, aí tinha debates dentro da área de casos clínicos, né, dentro da área de ginecologia, saía de lá sexta-feira à tarde e ia para o plantão que ele dava de sexta para sábado, num centro obstétrico que tinha 30, 40 partos. E só tinha 2 residentes, então ficava um residente no atendimento de porta
e o segundo residente fazendo parto, não dava conta. Então, sobrava bastante casos para Para você olhar. eu fazer parto. Que Então, imagina bacana. estudante Puxa fazendo vida. parto, achava encantador aquilo. E aí comecei Era no a período de desenvolver, férias, doutora? período de férias que eu conseguia. Então você já Poucas, estava na faculdade e também já olhando ali, já se encaixando, e aí a ginecologia entra de uma maneira meio que natural na sua prática, vida. isso. Achava fantástico fazer parto, ter aqueles bebês, né? Que Aquelas bacana. famílias. Você falou que a sua mãe teve uma dificuldade de engravidar em um determinado período, Isso. e você vivenciou isso olhando o sofrimento dela ali ou a dificuldade de engravidar. E teve perda gestacional. Então, acho que isso aí foi dando um certo, subconscientemente, alguma coisa dentro. E aí você fez aflorar essa conexão agora. Eu nunca Olha, tinha pensado nisso, sabia? é interessante, Você. porque o seu desejo, a sua atenção ali, naquele momento, porque a doutora descreveu muito bem que gostava de ver a fisiologia, como o funcionamento, ou seja, e de repente a sua mãe passa por isso, aí tem um gatilho aí que fica meio morno. Pode ser. Eu gostava da parte de endocrinologia, porque você trata e já vê o resultado, né? Então, o ciclo menstrual para mim sempre foi assim muito chamativo em termos de gostar de estudar, gostar de ver os resultados dos tratamentos que a gente fazia. Nesse momento que a doutora está lá fazendo, já finaliza a formação, vai partir para a residência, partiu para a residência, Isso. e ao mesmo tempo já começa quase que precocemente vivenciar o dia a dia da ginecologia. Em que momento vem o insight, o gatilho de ir ver reprodução assistida? No meu internato que eu fiz nesse hospital regional, Uhum, por opção, uhum. justamente por causa do fluxo que tinha uma médica chamada doutora Nélia, que ela fazia a introdução, pouca coisa de infertilidade. E aí começou a me despertar para esse lado, como é que pesquisava. E eu, no internato, eu resolvi morar no hospital, porque tinha uma vaga Como é que que o era o nome do residente, hospital? Hospital Regional de De Taguatinga, ainda Taguatinga. existe e tem um movimento fabuloso. Uhum. E aí eu resolvi morar nessa vaga para não voltar 20, 30 quilômetros para casa. Eu Morar no resolvi morar hospital. dentro do hospital e aí Uhum, todo mundo me chamava para ver casos. Meus colegas eram 3 que se formaram clínicos, depois uhum. exercem profissão como clínico. Então, cirurgia geral, essa área de ginecologia, para mim era fantástica. E eu daí comecei a despertar para a área um pouquinho de infertilidade. Fiquei um tempo numa dúvida se eu faria oncologia ou se eu faria a parte de infertilidade, mas a hora que eu rodei por infertilidade, falei, é aqui que eu vou ficar. Fiz prova de residência para o mesmo local e depois eu descobri, né, que tinha o Dr. Joaquim Roberto Costa Lopes Ah, fazendo infertilidade no Hospital de Base de Brasília, Distrito entendi. Federal hoje. E aí eu prestei nova prova e fui, fiz 2 anos de ginecologia, que era o geral, era obrigatório, e fiz 1 ano só de reprodução, Com o doutor Joaquim. com o doutor Joaquim Roberto. Olha que formação, hein? Que bacana. O doutor Joaquim é uma pessoa que eu gosto demais. Está deixando um legado, formou, né, muita gente. E eu não imaginava que a doutora tinha passado com ele, ou seja, a sua formação tinha um pouco dessa mão dele também. E muito, muito dele, e também, assim, abrir os olhos, não só para o dia a dia que a gente fazia, mas ele tinha um sonho de fazer a parte de fertilização in vitro. Entendi. Então, aí que começamos a conversar um pouquinho sobre perspectivas, e aquela época era hospital público, né? Sim. Aliás, essa etapa é interessante, porque eu imagino que você lembra mais ou menos que ano era essas? 1984. Perfeito. 1984. Quer dizer, o primeiro bebê no Brasil nasce nesse ano,
e a maioria dos serviços de reprodução estavam incubados dentro de hospitais públicos ou, enfim, centros acadêmicos, né, de Uhum, academia. E a doutora também estava lá. sim. E aí começou a surgir a ideia de, vamos estudar fora, porque era a época do boom, não de serviços no Brasil, mas de vários locais do mundo, principalmente Estados Unidos, Inglaterra, Itália, Isso. o pessoal desenvolvendo e tendo resultados. Então, a gente tinha aquela ideia, eu tenho que entrar num centro como esse, fora, porque aqui a gente não teria, de repente, tanto acesso quanto a gente tem hoje. Sem dúvida. Aí, o início foi uma visita no Hospital das Clínicas, recebida pelo professor Bussam Araneme, e quem me recebeu dentro dessa área de reprodução, que nos chamava assim, né? Foi o Dr. Elvio Tonhotti, aí que eu conheci o Aonde era esse Giorgio hospital? Hospital das Clínicas, em São Aqui em Paulo. Em São São Paulo. Paulo, Tá. isso. A E senhora veio aí, para São Paulo. vim uma semana, pelo menos para saber o que era que eu ia... O que era esse negócio de fertilização in vitro, como é que era a estruturação. E o Joaquim sempre teve vontade de montar um serviço. Então, vários locais do Brasil também estavam Todos iniciando estavam com isso. vontade de fazer isso. Todo mundo estava correndo atrás. Então, foi uma época que acho que muita gente saiu. E nesse momento, né, eu conheci Nelson Antunes, Jonatas Borges, que eram do Einstein, né, também estavam começando um serviço inicial lá. O Jojo Ueno, que era o médico do laboratório, e o Jonatas Borges também, que antes não tinha tantos biólogos. É bom A gente lembrar não isso. conhecia. É bom Então, eram lembrar os isso. médicos que faziam parte laboratorial, parte clínica, faziam tudo. Ultrassom, o que tivesse que fazer, né? Para esse Incrível. bebê nascer. Muito bom. E é bom só ressaltar essa parte que nesse período, nós estamos aí entre 84 e 85, nasce o primeiro bebê de proveta aqui no Brasil. Há rumores que na Santa Casa já teria nascido também ao mesmo tempo um outro bebê, enfim, mas todos os centros, de uma maneira geral, aliás, todos os serviços dentro de escolas. O que acontece que na Europa, nascido o primeiro bebê em 78, começa de 78 até nessa década aí, ou seja, 80, menos de 10 anos, os médicos saindo dos serviços acadêmicos e abrindo as suas clínicas. Aqui, os centros se desenvolvendo, mas todos com limitações, e os médicos ou os especialistas já que faziam, com interesse em abrir suas próprias clínicas. Isso, porque era difícil, Não, sempre foi não difícil tinha abrir no recursos. SUS. No SUS não tinha recurso financeiro, conhecimento. E aí chega um período em que existe duas vontades: sair do serviço acadêmico e abrir uma clínica. A outra, eu não tenho o conhecimento necessário, eu não sei o que está acontecendo lá fora. E todo mundo tem que, ou pelo menos naquele momento, todos têm que sair para buscar conhecimento fora. Aconteceu contigo? Na realidade, eu cheguei essa semana, foi em 1986, no meu terceiro ano de residência já com vontade de sair. E aí, nesse intervalo, a gente conheceu, eu conheci Dr. Franco Júnior, que foi um link para o Dr. Paulo Serafini, Que que estava nos estava na Estados Unidos. Califórnia e que eu tinha que arrumar uma bolsa para chegar lá. Doutora Hitomi, tem uma percepção nesse período que a doutora está se referindo aí, que se algum profissional quisesse fazer algum sucesso neste novo mundo da reprodução humana, não era no Brasil que ele tinha que aprender. Tinha que sair e procurar alguma informação, algum estudo em outro lugar. A doutora foi para os Estados Unidos. Primeiro, era verdade que realmente tinha que sair do Brasil? E por que a doutora foi para os Estados Unidos? Não, eu fui para o Japão, não fui para os Estados Unidos porque eu não consegui bolsa, eu não tinha como me sustentar fora, entendi. né? E aí tem um programa ainda, mas agora cursos de curta duração. Naquela época, eles aceitavam cursos individualizados, quer dizer, estágios.
E eu consegui, num local chamado Tohoku University School of Medicine, que era público, né? Uma das escolas de medicina, das 7 escolas imperiais do Japão, Uhum. onde nasceu o primeiro bebê de proveta, né? Onde Do foi Japão. feito, digamos assim, do Japão. E eu fui aceita lá. E aí eu fui para a embaixada, fiz os testes, né? Uhum. Consegui na JAICA uma Falava bolsa. japonês. Falava japonês, porque foi minha primeira língua da vida. Fácil. E tinha a bolsa. Tinha bolsa e foi a única forma. E Então quanto eu tempo fui. ficou lá, doutora? Fiquei um ano. Um ano. 1987 inteiro. E lá foi a estudar e visitar o máximo de clínicas. Tinha muitas? Não, eram poucas clínicas, então, basicamente, como eu fui especificamente para essa universidade, eu não tive chances de visitar tantas. Eu preferia ir nos eventos científicos para tentar encontrar mais pessoas e conhecer mais pessoas E desse tinha meio. muita gente ou nada? Era uma Nessa sala. área? Não, era uma sala pequena. Tudo muito pequeno. Tudo muito pequeno. Pouca gente. E teve, inclusive, eventos internacionais. E foi aí que eu conheci Lopata Uhum. e o The Czerny, Lá no Japão. lá no Japão. Foi o primeiro Eles contato. estavam passando por ali, algum Dando evento, aula, dando isso, aula, e a isso. doutora de olho nisso foi lá ver. Isso. Pelo menos para conhecer para futuros. Um ano lá, e aí a doutora decide voltar? Eu tinha Tinha que voltar. que voltar, porque eu tinha a pessoa com quem eu casei aqui. Ah, a Eu fui doutora já estava sozinha. casada. Não, estava solteira. Estava solteira. Solteira ainda. Estava namorando. É isso. Aí tinha que voltar, Tinha né? que voltar, né? Tinha promessa de voltar. Aí tinha que promessa de voltar. Muito bom. E voltando para o Brasil, a doutora vai para onde nesse momento? Eu já tinha o concurso da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, Tá. que eu deixei na espera. Fui para o final da fila Uhum. e aí, quando eu voltei, eu assumi. Perfeito. Assumi, e como eu já tinha esses títulos e aí teve uma prova de reprodução, fui para o centro que tinha atendimento terciário, que a gente chama, né? Uhum. Especializado em fertilidade. E quem era que tá? O chefe era o Joaquim. Aí, Joaquim, Rosali, que trabalhava Então, lá também, Roberto Cavalcante. aí você ficou lá Quantos anos você ficou lá com eles? 10 anos. 10 anos. Porque daí a gente... É a tal história, sair do privado para poder conseguir fazer o que eu quero, o que eu gosto, que era fertilização in vitro. Pois é. Que ainda não tinha Não tinha. perspectiva de abrir. A questão era que nesse momento não tinha nenhuma clínica privada lá em Brasília. Ou o doutor Joaquim já tinha aberto? Já tinha aberto. Tá, O ele Joaquim, tinha aberto a clínica dele. inclusive, a nossa clínica foi inaugurada em 92, a Gênesis, Uhum. e o Joaquim em 91. Já Um ano tinham antes. isso. Tá. E ele teve o primeiro bebê de proveta também, lá de Brasília. Exato. É. E a doutora trabalhava com ele lá no serviço público. Isso, Perfeito. E aí ele vai e abre a clínica dele. é isso. Nesse momento, a doutora já estava em mente que também tinha que abrir sua clínica? Olha, às vezes as coisas acontecem na vida da gente sem... Acho que é Deus que vai direcionando e a gente não sabe as respostas nem por quê. A reprodução humana desse serviço público que eu trabalhei, que é o Hospital Materno Infantil hoje de Brasília, tinha quem tomava conta do climatério, que era a Rosali, tinha um da laparoscopia, tinha o outro do climatério. Eu era do planejamento familiar, mas o planejamento familiar lá era anticoncepção na realidade. Então, a gente pegava na central de medicamentos, amostras também, mas medicamentos da central de medicamentos da Secretaria de Saúde para distribuir, levar anticoncepcional, pílula, diafragma para os centros de saúde. E eu era coordenadora da minha regional. O Adelino era da Regional Norte. O César, que é o meu outro sócio, Taguatinga. E quem era o coordenador geral da Secretaria de Saúde era o Rubens. E aí nós fomos reuniões, trabalho conjunto, escrever guidelines, etc. Fomos ficando mais afins e começamos a ver. Aí tinha um grupo que ia montar
um hospital, uma clínica né? Multiprofissional no sentido de ter obstetrícia, e acabou não saindo, e o Joaquim estava nesse grupo. E aí a gente acabou formando um grupo à parte. A gente até chamou Joaquim falou: não, justamente nessa época, eu falei: não, ele tinha um terreno no Lago Norte, em Brasília, falou: eu tenho que vender. E acabou que ele montou sozinho, ele e a Dorinha, que foi a embriologista dele, né? Que era a esposa dele na época, e montaram a clínica. E aí juntamos nós 4 e acabou saindo a Gênesis. Que bacana. Quer dizer, desses caminhos todos, vocês, em algum momento, definiram que tinha que empreender. Mas eles também, os seus sócios, eles estavam hoje sócios, naquele momento, seus colegas, eles também estavam na mesma perspectiva da reprodução humana? Gostavam da área de endocrinologia ginecológica, Tá. gostavam da área de infertilidade. Então, as conversas foram se afinando, né? E resolvemos. A Gênese é muito interessante, como a Gênese surgiu, porque nós 4, nenhum deles tem assim, famílias de potenciais que teria condições de abrir uma clínica, né? Então, a origem do César, por exemplo, é de Limeira, o pai dele tinha chácara, plantava laranja, o Rubens também é de origem rural, o Adelino é do Vale do Jequitinhonha. Então, são famílias que a gente foi até nisso, a gente era muito parecido. Entendi. Como a gente não tinha verba, né, nem retaguarda para poder comprar salas num centro clínico que estava se formando, estava sendo construído, nós reservamos, eu fui lá, reservei, acho que era mais corajosa, reservei 8 salas. 8 salas? Que Qual que era o critério para 8 salas? Eu falei: fecha essa parte do corredor, porque daí a gente faz laboratório, faz um monte de coisa. E todo mundo com medo. Aí, não, cada um compra uma sala individual e vamos montando a Gênesis de acordo com todo mundo trabalhava na Secretaria de Saúde. Então, a Secretaria de Saúde era para sustentar a família. Certo. E o cirurgião, ou quando tinha procedimento, o cirurgião, quem fazia o procedimento, ficava com os honorários. Os outros honorários dos auxiliares entravam num bolo para ir ficar para a Gênesis. E aí foram anos. Aí o desespero foi tão grande. Esse foi o plano. O desespero era tão grande e a gente atendia tudo, fazia muito parto. Fomos juntando, era para pagar em 2 anos. 1 ano a gente pagou. Que bacana. De estresse. Aí, quando a gente foi, não tinha mais sala. E Brasília é muito típico. Você não pode comprar uma casa ou alugar uma casa e fazer uma clínica, é muito difícil. O uso do solo é bem restrito. É bem restrito e tem os setores de saúde. E aí a gente não tinha como expandir. Depois de 31 anos que a gente agora chegou ao limite da sala que a gente queria. Que incrível. Que é as 8 salas. Eu quero voltar um pouquinho antes, assim, no tempo, e quando vocês definiram lá, separa essa parte aqui, desse corredor para lá, enfim, vocês definiram o espaço físico. E ali vocês definiram também o tamanho que seria o laboratório. Tinha, naquela época, alguns guides que vocês seguiram, ou foi a experiência das visitas, aquilo que vocês estavam vendo? Bom, eu tinha saído primeiro. Aí, depois, o Adelino e o César ficaram no Dexeuce, Instituto Dexeuce com Boaventura Coroleu, com a equipe toda de lá. E aí eles foram trazendo o know-how daquilo que eles estavam vendo lá. E a gente... Foi eu fazendo. E o Rubens, porque já tinha as salas, eu e o Rubens tomando conta das pacientes dos 4. Quem é que era o embriologista e como é que se deu a busca por um embriologista naquele momento? Eu conheci a Iris, aliás, eu conheci a mãe da Iris. E a Iris é uma das dinos da embriologia, como se fala. Ela
mexia com botânica, estava fazendo mestrado em botânica. Ah, não, é você mesmo, vamos trocar de área. E começamos a preparar a íris. Aí Vocês ela chamaram ela e explicaram o que era, explicamos o que que era, ela se encantou, aí a gente mas não sabia mandou nada, nunca tinha feito nada, nem nada, nunca tinha ido para uma nada. clínica, nada. Primeiro curso, acho que foi lá no Franco Júnior, que ele começou a treinar, deixa eu visitar, deixa eu treinar. Bom, então esse foi o primeiro início de como seria, que a gente ia montar o laboratório e tudo mais. Tanto é que, aí depois a Iris começou a sair, né? Foi para a Espanha, foi para a Bélgica, foi para a Argentina, isso mais tarde. Foi para o Peru visitar serviços e também passar períodos nos serviços fora, porque é aquilo que você falou. A gente, talvez, podemos falar que tinha reserva de mercado, talvez? Não sei se naquela época ou não poderia tinha falar, gente ou não tinha suficiente. suficiente, não tinha esses cursos, Não como tem tinha nada, agora. não tinha Não tinha nada. nada. Então, era muito mais difícil para embriologista você treinar, porque eu não sabia nada de Porque embriologia. eram os médicos que faziam o trabalho do Isso. embriologista. Existia um momento em que o médico começou a sair para surgir essa figura, porque vocês olharam, vocês poderiam ter olhado entre vocês e falar assim, ó, alguém aqui vai fazer só embriologia para a gente fazer os casos. Não, vamos buscar a íris e vamos desenvolver a íris. Isso. Isso estava acontecendo nas outras clínicas também, com as outras pessoas, ou a senhora não sabe? O do Joaquim, por exemplo, lá em A Brasília, esposa dele. era a esposa dele, que era da área de imunologia. Assim, Mexia com o laboratório assim- e foi puxada Foi para o puxada. laboratório de reprodução. E aí começou a estudar reprodução. E começou a surgir Embriologia. essas pessoas. Exatamente, não tinha assim. Eu sempre me pronto. perguntei quando é que começa esse movimento. No livro do Dr. Valdemar Naves do Amaral, de 2009, História da Reprodução Humana, acho que é esse o título, tem uma página que tem uma história do Dr. Petraco com a doutora Mariângela, que eles estão em algum lugar aí fora, fazendo aquele período lá, e está escrito lá, o Dr. Petraco diz para Mariângela, você vai ali naquela sala ver que era os embriologistas, né? Nós precisamos, alguma coisa assim, alguém precisa ir lá aprender isso, então vai você lá que eu vou aqui. Está escrito no livro dele. Uhum. Tá? E eu vejo eu fico muito interessado em que momento começa esse movimento, porque no passado a senhora falou, o doutor Jorge estava lá, era o embriologista naquele momento, né? Tem o exemplo do doutor Arthur de Zick, que ele criou o Transfert, que é aquela Kombi que ele ia, e ele mesmo fazia os casos e fazia lá no laboratório. E quando foi que isso aconteceu? Aí a doutora vem e diz da íris. Na sua percepção, aquilo estava acontecendo meio que naturalmente, precisava-se dessa pessoa, e não dava para os médicos irem para lá. Ou lá fora, nessas outras clínicas, a figura do embriologista já estava mais consolidada. Eu acho que a grande maioria dos médicos eram clínicos no sentido da parte endocrinológica. Da parte de laboratório, ou as pessoas eram mais empurradas. Como embriologistas surgiram, no Japão, por exemplo, tinha uma pessoa específica embriologista, porque veio da área de biológicas, né? Mas eu acho que muitos, até despertar para que pudesse ser multiprofissional, a área de embriologia, eu diria que talvez a gente, nenhum de nós queria ficar no laboratório, era mais ou menos isso. Foi empurrando e eu puxando pessoas de outras áreas. Porque quem vai para o laboratório deixa a parte clínica. E ninguém queria isso. Exatamente. Pelo menos é o que se percebe. A nossa formação era diferente. Era diferente. Então, essa é uma parte interessante. E aí a doutora volta, então, define a embriologia. O planejamento estratégico, já percebi que foi esse, né? Cada um, vamos comprar essas 8 salas aqui, esse espaço aqui. O dinheiro lá do concurso paga as despesas e aqui nós vamos pagar isso aqui em 2 anos e pagar em um ano. Uma curiosidade, como é que foi a definição do nome Gênesis? Teve briga? Não. Teve outros nomes? Não, a gente não sabia. E aí o Rubens, do interior de São Paulo, numa viagem, veio pensando em... Qual o nome?
Aí, a origem da vida, o que que é? A Gênesis, primeiro Ah, livro da Bíblia. então foi o Rubens que trouxe esse nome. É. E vocês aceitaram e Teve tranquilamente. discussão. Olha que curiosidade. Então é o Dr. Rubens que trouxe essa história, É, que é a gênese da Gênesis. exatamente. Que bacana, muito bom. E, doutora, uma coisa. A senhora disse que, assim como a doutora foi para o Japão, os seus outros colegas foram para outros lugares também. Eu quero focar nessa história aqui o seguinte. Nesse momento, nós estamos falando aí da década de 90 ainda, e vai até próximo do final da década de 90. Você tem que sair do Brasil para aprender alguma coisa. E aí? E também passa uma certa percepção que é, você faz reprodução assistida? Sim. Reprodução humana assistida? Sim. Você fez aonde? Você esteve aonde? Em qual serviço? E me parece que falar o nome do serviço que você esteve era um diferencial. Eu queria que me explicasse isso, se isso é verdade naquele momento. Eu acredito que sim. Por quê? Porque, dependendo do serviço, o volume do serviço, o número de casos que você via, o nome do serviço fora, né, em termos de reconhecimento, em termos de resultado, valia muito. Entendi. É claro que você sempre quer ficar no serviço de projeção. Também porque a gente estava começando. Às vezes, era categórico que você não tivesse a quem recorrer no Brasil por não ter tanta gente com tanta experiência como fora. E aí, você fazendo um estágio fora, você tinha a retaguarda de fulano, olha, tá com 50 folículos aqui, o que que eu faço? A gente tinha essa liberdade. Ligava e falava, olha, está acontecendo isso, o que que eu faço? Ou como você Entendi. enfrenta o caso de hiperestímulo ovariano, que naquela época era Era, gravíssimo, era um né? dos medos, né, doutora? Era um dos medos. Então, não está respondendo direito. E a gente tinha que ter, assim, Esse um respaldo. tutor, É. digamos E assim, era um nos tutor primeiros casos. internacional. Um tutor internacional que, apesar de estar longe, a gente conseguia, né, um certo nível de segurança. Uhum. Antes, talvez, a gente não tivesse, assim, tanto debate quanto a gente tem agora, de, eu tenho dificuldades, e por isso que os eventos científicos, atualmente, ou nos últimos anos, são fantásticos, porque todo mundo que lida com a reprodução assistida tem um diferencial, talvez, de outras áreas da medicina, todo mundo é apaixonado. É uma paixão Então, isso é mesmo. um diferencial fantástico. Além do que, nos eventos, os meus amigos, tem muitos da área de reprodução, os amigos pessoais, e que a gente troca ideias do dia a dia, das nossas dificuldades. Eu não sei se nas outras áreas, né, ou das intercorrências, das nossas perspectivas, do que a gente programa para o futuro, trocar ideias tão abertamente quanto a gente faz. Uma pergunta, curiosidade. Essas imersões internacionais daquela época, daquele momento, eram pagas? Quem ia para lá tinha que pagar alguma coisa lá para o serviço? Eu nunca paguei nem meus sócios do serviço que eles foram. Não, né? Não, nada era pago. Até hoje, a gente tem, dentro da Gênesis, um estágio avançado só na área de reprodução assistida, com médicos, e a grande maioria, a gente começou, talvez 30 anos, em reprodução, né? Aliás, a Gênesis foi inaugurada tem 31 anos, completou em novembro. Poucos anos depois, a gente começou a fazer cursos. E depois de endoscopia, laparoscopia, esteroscopia, e depois passamos a oferecer estágios, para a pessoa ficar como se fosse 4º ano de residência, antes de existir residência em reprodução assistida. E a grande maioria desses colegas que a gente preparou trabalham na Gênesis até hoje. Nossa, que bacana. A grande maioria dos que a gente Exato. formou.
Quer dizer, então você tinha, naquele momento, você tinha que, além de ser aceito nessas imersões ou nessas mentorias, nesses fellows internacionais, tem, claro, naturalmente, é um processo de o porquê que eu estou recebendo um determinado profissional no meu serviço. Então, essa pessoa tem que ter um nível de recomendação ou de comprometimento para esse serviço muito interessante também. Que é É, diferente de algo assim, não, eu vou pagar por esse valor e vou ter direito a fazer esse acompanhamento ou fazer esse estudo. Era um processo, então, de aceitação, ou seja, de contribuição, de compartilhar boas práticas. isso. Não era É fácil para pelo isso amor. não era para todo mundo, não. E a gente continua até hoje. Esse ano a gente tem uma É. médica também passando o ano com a gente, que ela faz. Nós temos aulas teóricas, né, Uhum, específicas, que a gente aceita também residentes do terceiro ano da Secretaria de Saúde na clínica. uhum, Então, cada residente do terceiro ano passa um mês, pelo menos para saber o que é reprodução assistida, uhum. né? Porque não são todos os hospitais da Secretaria que oferecem A doutora a a modalidade. doutora se recorda, naquele momento, quais outras clínicas, e se não quiser, não precisa dizer nome nem da clínica, nem da pessoa, que tinha uma médica, mulher, no caso, como sócia ou dono da clínica? Naquela época, lá em Brasília, só tinha a gente e o Joaquim. Então O você. Joaquim com a esposa eram sócios, né? É assim, Naturalmente. é isso. E depois nós quatro, eu, Rubens, César e o Adelino, só eu. Porque outro dia eu estava tentando fazer um exercício mental. No Brasil, quais clínicas tem a mulher na composição societária? Gênese, lá da Bahia, da Belas Alzner, Sim, na da época. Bela, Ah, lá do Rio de Janeiro, Maria do Carmo, Maria do Carmo. né? Aham. E depois acho que veio Madalena, É, mas já é bem já mais nova, é bem, já. bem mais nova. Mas Petraco com Maria Maria Ângela, Ângela, 4, a Zelma, com o Valdemar, 5. Luiz Augusto, né? E o Walter, que é marido da Ok, Zelma. sim. O Luiz Augusto até é interessante falar, porque no nosso primeiro caso, quem ajudou a fazer a punção foi o Luiz Augusto Batista, Que que bacana, hein? formou em Brasília, a gente Pô, conhecia de Brasília, né, da UNB. que bacana. Então, olha só, nós estamos falando de 5 nomes, doutora. Pouco demais. Mato Grosso não tinha, a Sueli já é depois. Depois, nesse período, o papel da mulher na especialidade, ela ainda é bastante restrita e nunca, sempre, claro, na sociedade, sozinho não tinha, talvez a Bela, né? A A Bela, doutora Bela. isso. Talvez ela seja. Quando a doutora, quando vocês começaram a Gênesis, a doutora Bela já tinha. Já, ela Já. é antes. Seria ela pioneira, doutora? Como mulher sozinha de uma clínica sem estar associada? Sozinha, acho que é sim. Esse é um capítulo interessante. É. Naquele momento. Verdade, ela fez evento de Uhum. sucesso lá na Sim, Bahia. ela é uma foi uma Era, referência lá, sim. né? Onde ela não está mais atuando. Interessante. E nesse momento em que os médicos decidiram que o mercado precisaria que esses especialistas deixassem os serviços acadêmicos. Ou seja, a reprodução ainda, quando vocês começaram, ela ainda era uma técnica experimental? Poderia ser considerado como técnica experimental? O resultado era muito baixo, né? Baixo, Era 20%. 20%. Você lembra Era quanto igual na custava um natureza. ciclo naquela época? Eu não lembro, não. O dinheiro mudou muito, não dá nem para calcular. Era outra, acho que era cruzado. Cruzado. Incrível. E, doutora, nesse caminho, vocês estão fazendo agora 30 anos. 31, nós fizemos 3 de novembro. 31 anos. Então, 31 anos de clínica. de clínica. Isso. O nosso primeiro bebê, 95. 95. Então, Aliás, foram trigêmeas. Uma trigêmeas. delas já é médica, residente de ginecologia, que quer fazer reprodução.
dessas Sério? trigêmeas. Puxa, que bacana. E vai E ficar lá lá de com você? Brasília, provavelmente. Ah, tem que ficar. E vocês agora já estão já na segunda geração de especialistas dos mesmos fundadores. Sim. São quantos, doutora? Tem 3 filhas só do César. 3 A filhas do Natália, a César. Marina e a Lara. Uhum. E a filha do Adelino, a Maria Eduarda. Mas 4. vem mais 2 aí, Uhum. que são filhos do Rubens, o Diego e a Bruna. Incrível. Nesse contexto, que fique claro, não é a média desse mercado, nem aqui, nem na Europa e nem nos Estados Unidos. Realmente é uma combinação feliz de uma geração que está passando, né, está abrindo espaço para essa nova geração de filhos que está chegando e que perpetua. Isso é muito interessante. E, doutora, uma curiosidade aqui, me disseram que a doutora é pescadora? Eu já vi Ó, umas fotos suas. então, vamos lá. Meu pai tinha 5 filhas, Uhum. eu mais velha, né? Uhum. Quando a gente mudou para Brasília, eu morava num local que chamava Taguatinga. Sim. Era Que é uma assim, bem cidade início, satélite. uma cidade satélite. 45. Não, uns 25 quilômetros do centro. Tá. E aí, a diversão que tinha, não tinha nada. Era sair e ir para o lago. Cada um levava uma varinha, eu e meu pai, a matulinha de lanche, e íamos para o lago pescar lambari. Que bacana, hein? E daí, Aí pegou aprendemos. gosto? Pois é, me disseram que a doutora, uma vez por ano, para tudo Sim, e vai pescar. sim. Talvez seja esse o seu segredo do sucesso, hein, doutora? Segredo da paciência de esperar o peixe. E pega muito? Depende do local que a gente vai, né? Antes, perto de Brasília, tinha bastante locais, né? Rios que tinham peixe. Agora, acho que tem mais pescador do que peixe, mas ali perto tem a Serra da Mesa, que pesca bastante tucunaré. Agora tem uma reserva, né, de água, é uma lagoa enorme chamada Corumbá. Sim. Eu nunca fui, mas diz que lá dá Pega peixe. bem. Em volta, Paracatu, cidades próximas, né? Interior de Minas, quase na divisa, Goiás, a gente ia, Pantanal. Aí você vai um pouquinho mais longe. Mas ainda vai uma vez por ano? Eu tenho uma turma que já pesca há mais de 30 anos. Mais de 30 anos, Isso. uma turma de pesca. Uma turma de pesca. E agora a gente está indo para Iguape. Pescar robalo. Robalo. E como é que é esse... você entende de toda essa a ferramentaria de pesca, melhores varas? Eu sou amadora, né? Ainda, continuo amadora. Não estou nem um pouco Sei. profissional. Depois de 30 mas anos, a doutora ainda é amadora? Porque a gente vai mudando os peixes, vai mudando os locais, aí sempre tem que... Mas eu não sou estudiosa de pegar livro e ficar estudando, não. A isca, nada. Chega lá, a gente aprende na prática, com os pescadores locais. Muito bom. E vai sua família toda? Esse ano e o ano passado nós fomos. Eu, meu marido, meus 2 filhos. E Minha nora não beira gosta. de rio mesmo? Não, mar. Canoa? Mar, lancha, mar. Ah, vai para o mar? É. Vocês vão agora para o mar? É, para o mar. Entendi. Que beleza, hein? E tem, geralmente, aquela coisa de pescador. Primeiro, mentira e cerveja? Não, eu não bebo, né? Pois é, por isso que eu ia te perguntar, você não bebe? A gente fica num hotelzinho, né? Que antes era acampamento, né? De barraca. Agora já está no hotel. Agora estou no hotel, à beira do canal lá de Iguape, e sai dali e vai, de acordo com a maré, um pouquinho para fora, né? Mas não é alto mar, não. E é tudo planejado, tem... Pega avião em Brasília, desce em Congonhas e vai de ônibus a Iguape. Um grupo bacana. Esse ano, 35 pessoas, porque 35 vão algumas pessoas daqui de São Paulo. E pega mesmo, doutora? Dá para comer. Come sashimi, come camarão. Faz na hora. Come camarão. Come camarão. Então já tá bom. E a cabeça fica tranquila. Fica. Ótimo. Muito bom. Isso, esquiar é bom. A senhora esquia também? Esquia um pouquinho.
Uhum. Aí, de vez em Uma vez por quando... ano também? Não, não consigo ir uma vez por ano, porque é Ah, justo mas do mas a Oeste, pesca vai, né? a pesca sagrada. O que mais que a doutora faz? Você teve... Talvez ir para... Ah, eu gosto de mata, floresta, de vez em é? quando a gente se aventura. Trekking, caminhada na É mata. isso, é bom. A doutora me disse que fez música, estudou Quando criança instrumento. só cantava em Toca alguma coisa coral. hoje? Não, não toco Toca nada. nada? Não, nem aprendi. Era professora de tocando piano e a gente no coral e tudo, mas eu não tive muita vida longa no coral, era só na escola. Quando eu comecei a querer entrar no coral, meu pai já cortou e falou: não, tem que trabalhar. Não, Não deu, não. não, deu não. Ou seja, É, vai vender, vai vigiar a porta da loja, é isso aí. vai vender É isso. perfume, não, é shampoo, É, condicionador, ele, pente, é isso aí. repor o estoque, É não isso era aí. isso? Era isso aí. E tem 6 meses de pagamento do cursinho e trata de passar No primeiro no primeiro vestibular. vestibular, que senão você não vai ter nada. Quer É, ser médica? Então passa. É isso mais ou aí. Tem que menos isso. estudar, é isso aí. Linha dura. Doutora, talvez seja essa sua calma, essa sua, assim, a sua formação oriental, ou seja, toda essa estrutura familiar que tenha te ajudado tanto, principalmente quando se refere à sua capacidade de gestão. E aí eu falo muito na questão focado na formação da sociedade, no desenvolvimento, porque a doutora sempre esteve presente, de alguma forma, ocupando algum cargo nas sociedades médicas em reprodução assistida. Já tinha começado, me parece que de outras sociedades. E esse é, eu diria, um legado seu, ou seja, ajudar a organizar, a estruturar, é por aí, doutora? Eu acho que é um aprendizado de dia a dia. Por que que as A gente pessoas, não por que eles nasceu querem te assim. colocar nisso? A Ou é a gente, doutora que se apresenta? não, a gente não nasceu assim, vai aprendendo. Na realidade, se eu te contar como começou essa minha vida, Hum, primeira vez que eu fui chamada, eu tenho dificuldade de falar, você sabe disso. Morro não de parece. vergonha, bloqueia, mas a gente vai aprendendo. E aí, meu sócio, Adelino, que você conhece, né, bem conhecido, eu falava assim: Adelino, ó, você que fica com essa parte política, eu não gosto, eu quero é trabalhar sossegada no Hum. meu canto. Aí um dia ele chegou para mim e falou assim: você acha que se você não assumir, não defender seus pontos de vista, as pessoas vão deixar você trabalhar sossegada no seu canto? Aí se vira. Aí eu comecei na sociedade local, né? E fui presidente da Sociedade de Ginecologia de Brasília. Aí depois eu comecei também a entrar para a parte um pouquinho da Febrasgo, me chamaram, me colocaram lá. Ah, você mora em Brasília? Tem um monte de reunião aí em Brasília, você vai representar. Aí eu comecei a representar no Ministério, na Anvisa, no Conselho Federal de Medicina, na Associação Médica de Brasília e brasileira, quando mudou para lá, e aí a gente não consegue, não sai mais. Um Quan- puxa, outro puxa, e a gente aprende. E Você foi com aprendendo. isso, uma das coisas mais gostosas é que você começa a construir bastante amigos. Amigos com afinidades profissionais, emocionais e contexto que vira sua família. Então, por isso que eu te falo que a SBRA é uma família. Que bacana. Quantas vezes a doutora já foi ou é, não, a senhora não é mais, foi presidente da sociedade? Presidente. Da SBRA, Hum, quantos eu, mandados? eu fui. Hoje eu sou do Conselho Consultivo, né? Tá. E foi 2016, me chamaram para ver se eu assumia 2016. Aí 2016 acabou em 2017, são 2 anos. Ah, não, você continua para ver se você consegue fazer mais coisas, que a gente começou a introduzir a parte de mídias, divulgar mais reprodução assistida.
né? Nesse Uhum. sentido, fazer várias campanhas que a gente fez, que hoje é o Movimento da Fertilidade, cada ano com um tema. Aí depois veio a pandemia, né? Aliás, 2019, não, foi mais um para continuar esse projeto. E aí no meio veio a pandemia. Antes tinha vindo a Zika. Tinha havido a Zika. E o primeiro projeto do Movimento da Fertilidade começou com a Zika. Começou com a Zika, eu me lembro. Com a Zika. Aí a gente fez em 10 capitais movimentos para poder informar a população, levar mais conhecimentos a respeito de preservação de fertilidade, no momento que a pessoa não podia engravidar, orientação anticoncepcional, e aí foi expandindo esse movimento. No todo já foi preservação de fertilidade oncológica, teve idade e fertilidade, então foram vários momentos de vida saudável. Uhum. E aí a gente foi Assim, olhando de cada longe, ano colocar. olhando de longe, me parece que contigo, essas campanhas, essa aproximação da sociedade, sendo um canal de comunicação, de conexão com a comunidade de uma maneira geral, me pareceu que por aí, contigo, quando você está ali coordenando, ou começou por necessidade, a Zika impôs isso, Uhum. né? Precisava educar a população, Isso. depois explode com Covid, mas eu percebo que esse movimento, ele está perene, está acontecendo, e eu vejo muito que a doutora e ali todo o seu staff, seu time, os amigos te apoiando e tudo, foi meio que a precursora disso tudo. É mais ou menos isso? Ou no passado já tinha tido algum movimento nesse sentido? Da reprodução assistida, acho que Não. não. Não, é a gente ir para a população, fazer divulgação, Se abrir mais um se pouco, abrir mais, usar mais esses canais de comunicação. que a gente tinha construído dentro da Febrasgo para divulgar reprodução em vários... para as pessoas que efetivamente tinham o poder de definir a reprodução, tanto é que lá, não sei se é o primeiro mandato, 2005 por aí, teve até uma época que, eu não lembro se era lei, alguma determinação presidencial, na época era o Lula também, que tinha colocado dentro do SUS a reprodução, depois veio aquela história, não tem verba, não sei o que, e cortou. Mas pelo menos acho que as pessoas começaram a voltar o olhar um pouquinho para quem tinha necessidade de completar famílias ou, né, não tinha outra forma a não ser a reprodução assistida ou a não ser um tratamento especializado com um infertileuta ou um fertileuta. Entendi. Doutora, quais são, na sua opinião, os grandes desafios próximos agora para o futuro nessa área? Uma das preocupações grandes, né, e que já foi noticiário várias vezes, é a redução da população. A redução em termos de perspectivas de previdência mesmo. Entendo. Né, de produção do país, de evolução do país, de sustentabilidade. Tá um como ponto... aconteceu na Europa, como Isso. aconteceu no Japão. Né? Então, se as pessoas que têm o poder de estabelecer ou de incentivar políticas de saúde nesse sentido, não se conscientizarem, a gente vai chegar no limite que não vai tem ter, população. vai ser muito mais difícil até a reversibilidade desse quadro. Entendo. Então, esse é um ponto de atenção urgente, porque a gente não consegue elaborar um projeto de tanta repercussão em tão curto prazo de tempo. E o que a doutora pensa sobre a democratização das técnicas de reprodução assistida? Por um lado, eu preciso entregar informação, por outro lado, eu tenho barreira de acesso, barreira financeira. É o Estado tendo que aproximar recursos? É o papel da sociedade ter que entregar essa conscientização?
Como é que a doutora vê isso como uma parte da solução? Eu acho que primeira coisa é informação, Educação. educação. Aí, a partir daí, educação não estou falando só em termos de saúde reprodutiva, é em termos de escola lá do fundamental, para que essas crianças ou essas próximas gerações tenham condições de trazer ideias novas, ampliar, né, alternativas para que as pessoas que precisam desse tipo de tratamento consigam. Como? Não sei. Uma iniciativa público-privada? Talvez. Porque o SUS, só com a carga do que tem que fazer, eu acho que já é grande. Né? Parte de saúde suplementar também, eu acho que está sufocada. Tá. Então, a gente vai ter que achar uma terceira alternativa. Na sua opinião, o Brasil é autossustentável em termos de profissionais nessa área? Estamos bem? Ou seja, estamos formando gente suficiente? Não precisamos hoje, como a doutora fez, sair do Brasil? A gente está entregando um bom ensino hoje? O Erivelton, a pessoa fazer só o curso, ver alguns casos, às vezes não é o suficiente. Assim como na vida, não só na reprodução assistida, mas em todas as outras áreas, é o número de casos, primeiro, que você faz sob um tutor, né? Uhum. Para te orientar, porque começam a aparecer muitos desafios. Tudo que você faz na vida começa a ter, né? Muitas dúvidas. Às vezes, o próprio treinamento, não adianta você assistir um caso, tá certo? O segundo você faz e o terceiro você ensina. Existe um período de maturação, assim como a estimulação ovariana, que você vai, né, maturando os folículos para que naquele momento ideal para aquela paciente, com aquela personalização, com aquele balanço de drogas, de medicamentos, seja o mais ideal. Na embriologia é assim, na psicologia, até ela aprender o traquejo, uma psicóloga ou um psicólogo aprender o traquejo de como orientar aquela paciente, ou como individualizar, ou como dar a melhor solução para aquele caso, a melhor orientação para aquele caso, demora tempo. É aquilo que você falou, é um aprendizado. Eu não nasci sabendo, nem acho que sei gestão. Cada dia a gente vai aprendendo. Tem erros e acertos? Tem erros e acertos. O que a gente tem que fazer? Ter mais acertos do que erros, Natural. porque não tem como você eliminar os riscos. Sem dúvida. Assim, uma percepção de quem está de fora, analisando um pouco maior, que é o meu caso, em termos de mercado, eu percebo que países da América Latina, principalmente do México para baixo, têm o Brasil como uma espécie de referência em praticamente tudo. Primeiro, formação e, e a dinâmica do que está acontecendo hoje no mercado brasileiro, que eles olham para cá imaginando que isso vai chegar lá. Até talvez o ano de 2021, 2020, até a pandemia, a gente tinha sinais de que o mercado passaria por um processo de expansão. Expansão no seguinte, que está expandindo, ah, assim, fala-se mais do mercado, fala-se mais sobre os potenciais pacientes, e a definição disso é que hoje nós não estamos mais focados na infertilidade, apesar que o paciente infértil é doloroso, né, doutora? Vai procurar a clínica de alguma forma. Mas o paciente fértil de congelamento e todos os férteis, ou seja, que não é infértil, claro, e todos os férteis que demandaria algum tipo de tecnologia de reprodução assistida. Então, esse ecossistema é muito amplo. Então, hoje a gente já vê isso de uma posição já maior. Só que não só a gente vê isso, né? Os fundos de investimentos também viram isso. Não era nenhuma novidade que aconteceria aqui.
Do ponto de vista de empreendedora, a doutora percebe o quê? Como está vendo esse cenário? O que a senhora me diz disso? Eu acho que a reprodução assistida vai ter que crescer cada vez mais, tá? Eu acho que um ponto importante que você tocou, realmente no Brasil, a gente tem serviços fabulosos. Não perde em termos de resultados, que eu falo, né? E o registro latino-americano mostra isso. Um dos aspectos do porquê a América Latina olha para o Brasil é porque, nos próprios dados do registro da Rede Lara, quase metade dos casos são brasileiros. Eu acho Tá? que E passa, eu acho inclusive. que isso é muito importante. Então, ontem, inclusive, eu falei um pouquinho a respeito disso. Para você fazer uma autoestimativa, autocrítica dos seus resultados e comparar, você tem que ter uns dados muito fortes. Então, é um momento e uma oportunidade para aquelas pessoas que ainda estão fora, pessoas que eu falo são clínicas, Sim. que estão fora desse registro, que se registrem, porque os dados são tão típicos das pessoas, principalmente brasileiras, que não é uma origem, né, étnica somente. Às vezes tem peculiaridades que um serviço nórdico, mesmo fazendo um N muito grande, um chinês, de repente não serve para a gente. Concordo totalmente. Então, eu acho que isso é um aspecto que a gente tem que cada vez mais reforçar, não só em termos de registro latino-americano, ou participação latino-americana, mas também de entidades como a Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida. E um aspecto interessante que você levantou é que, mesmo durante a pandemia de Covid, que várias clínicas tiveram que fechar, inclusive a nossa, períodos, a gente conseguiu, justamente por causa de amizades, montar, porque ninguém sabia nada. A gente precisava montar urgente alguma forma de se comunicar. E nós fizemos 4 grupos de WhatsApp, que uma clínica se comunicava com a outra para tentar melhorar e achar uma solução naquele momento de angústia, né, para todo Sim. mundo. Então, eu acho que foram aspectos assim que a gente foi iluminada de repente para poder formar esses grupos, e até hoje um Funciona colega bem. tem uma dificuldade na clínica, alguma dúvida, lança no grupo e logo vem a resposta. Perfeito. Porque cada um, né, tem andrologista, tem embriologista, tem várias pessoas, psicólogos, é multiprofissional e todo mundo dá opinião, então você só cresce. Isso que é bonito na reprodução. Quando a gente analisa os dados da rede Lara, a gente percebe que alguns países têm uma quantidade de clínicas e 80%, 70% das clínicas têm o registro da Rede Lara, se registram na Rede Lara. E eu tenho visto isso agora muito, porque eu estou saindo mais para esses países e percebo o quanto para esses países esse selo é importante. Mas, ao mesmo tempo, eu percebo que no Brasil, dado a quantidade de clínicas e as que estão registradas, existe um espaço importante ainda para crescer. Talvez esse tipo de colocação da doutora em chamar, em convidar, em incentivar, possa melhorar. Mas eu percebo que tem espaço para melhorar e muito, doutora. Muito, muito. É menos que estão registradas na Rede Lara, menos da metade Menos das da clínicas. metade. Então, Então, tem a eu acho outra que não metade chega a que tem 40%. há muito tempo atrás, eu não sei que ano que foi, num congresso de Florianópolis, Tem tempo. da Casuê. Eu perguntei que quem começou isso foi o Fernando Zegas, do Chile. E eu perguntei para ele por que ele não abria, porque teve uma certa dificuldade para muitas clínicas entrar naquela época, para todo mundo entrar. Por quê? Aí ele disse, não,
para ser parte do registro latino-americano e se registrar na Rede Lara, a clínica tem que ter um certo nível, tem que cumprir uma série de exigências, e eu acho que naquele momento muita gente se inibiu de entrar, entendeu? Agora, depois da penúltima gestão, que a última agora é do Gustavo Martinez, da Argentina, que foi da Maria do Carmo, ela começou a fazer gradações para as clínicas e ajudar. Eu acho que o papel de uma entidade científica não é só orientar de longe, é entrar nas clínicas, como o Registro Latino-Americano faz, fazer não digo auditoria, mas ver os pontos que a entidade científica consegue ajudar aquela clínica a melhorar o patamar, levar experiências. Então, eu acho que esse é o papel. E isso começou a ser feito, então está começando a expandir. Eu acho isso fundamental. Existe ainda que uma percepção que é muito difícil, que é quase impossível, que demora muito, uma série de objeções. Mas na maioria das vezes eu já perguntei, mas você já tentou? Não. E por que você está dizendo que é difícil? Me disseram. Então, acho que cabe aí essa educação, porque eu percebo que alguns países em que o agente controlador, organizador do Estado não é tão rígido e trata uma clínica como outro tipo de negócio, ou seja, as licenças são muito genéricas, diferente do Brasil, completamente diferente. E esse selo traz um grande diferencial. E aí várias clínicas se esforçam para atingir essa certificação. Como aqui a gente já tem um nível de exigência geral, um nível de comprometimento, enfim, que o selo fica ali meio de lado. Aí você tem algumas que exalta porque conquistou, mas tem outras que ignoram porque desconhecem, né? Eu acho que esse é um espaço que a gente tem para crescer. Muito. Muito, muito, muito. Outro espaço que eu vejo, doutor, é o seguinte: eu vejo que a sociedade tem comitês de psicologia, nutrição e assim por diante. Acho isso muito importante. Mas no último resultado, numa última pesquisa que a gente fez, a gente viu uma quantidade pequena de clínicas que, por exemplo, o suporte psicoemocional ou os outros comitês, principalmente esse, vamos falar desse, ainda não está completamente integrada na jornada, esse suporte. Ou então tem, mas assim, paralelo e tal. Acho que reforçar os comitês, né, continuar dando essa força é um grande desafio e uma necessidade para o futuro, concorda? Sem dúvida. E, por exemplo, às vezes não, sempre, né? As pessoas que necessitam se beneficiam. Sempre. Por exemplo, pacientes que estão sobrepeso, né? Obesas, que você consegue bons resultados com nutrólogo, com nutricionista dentro da clínica, associado a psicólogo, e que a paciente começa a ter boas respostas, inclusive próprios resultados de fertilização in vitro refletem, né? Também, não só para a pessoa em si, como hábitos, né? E melhor questões de qualidade de vida e saúde, mas também para a prole, porque a gente sabe que determinados genes, né, que surgem ou que são modificados por esses hábitos, né, não tão bons, podem se perpetuar na prole e nas futuras gerações. Sem dúvida. Então, é a nossa responsabilidade, eu acho. Doutora, a gente está aqui já caminhando para o nosso final de bate-papo e pensando nesses novos profissionais que estão chegando, nessa nova geração, de alguém, mulher empreendedora, mãe, né, empresária, né, por que assim não dizer, líder política dentro desse universo das sociedades médicas, principalmente aqui na reprodução assistida, mas
Muitas vezes a doutora foi lá para Brasília, lá para o plenário, fazer defesa, monitorar os projetos, essa coisa toda. Que recado que a doutora daria para esse novo especialista que está chegando agora, que está entrando na reprodução assistida? Hoje mesmo eu vi uma, uma aluna de uma curso de pós-graduação no congresso aqui do Pronúcleo, ela me cumprimentou e falou: meu primeiro congresso, meu primeiro congresso. Qual é o recado que a doutora deixa para essa geração, doutora? Começar uma área que mexe muito com a parte emocional, né? Que é a construção da família, que não acaba naquela própria pessoa, que não acaba na sua geração, porque aquele casal ou aquela pessoa que tem dificuldade para engravidar, ela pode até se conformar temporariamente, mas ao ditado que quando os seus amigos, seus parentes vão se tornando avós, aquele sentimento de falta um pedaço de mim começa a recrudescer. Então, é essa área que esse grupo que está iniciando, né, a jornada como profissional da reprodução assistida vai enfrentar. Então, não há limite de acolher essa pessoa, mas também suprir com ética e técnica, né? Conhecimento embasado cientificamente. Eu acho que esse é o maior recado. Muito bom. Bom, nós estamos chegando ao final desse bate-papo. Conversar com a doutora Hitome é sempre um privilégio, um prazer. E hoje a gente acaba descobrindo, entre aspas, algumas coisas interessantes da vida dela, de como ela construiu toda essa carreira de sucesso. É um privilégio participar, doutora, sempre um respeito. Isso aqui também é uma maneira da gente demonstrar o respeito e admiração que a gente tem pelas pessoas, pela história das pessoas, de entregar isso para uma nova geração. E a gente faz isso com bastante prazer e, ao mesmo tempo, que a gente agradece quem confia. Então, a Amigotech, que é a plataforma que tem apoiado esse projeto. Então, se você não conhece a Amigotech, eu vou deixar marcado na descrição deste vídeo. Clica lá, tem uma série de soluções para gestão e administração da sua clínica. A Spectrum, que historicamente apoia este mercado, apoia essa iniciativa, também aqui a descrição. E a Criovita Hub de Gametas, que também tem aqui a marcação para que você conheça um pouco mais. Então, se você gostou deste conteúdo, se lembrou de alguém que precisa escutar ou que precisaria ver, por gentileza, encaminhe o link para essa pessoa. Se você tem alguma crítica, sinceramente, se ela é construtiva, por gentileza, compartilha com a gente. A gente vai ter maior tranquilidade em aceitar e tentar implementar melhorias. Se você tem um elogio ou gostou, achou que faz sentido, também a gente aceita esse seu ponto de vista. Muito obrigado, um grande abraço a todos.